Vamos agora a uma matéria especial sobre São Paulo, que é o berço de quem? Do presidiário mais famoso da história deste país, Lulão. Se Lulão está atrás das grades, o PT está cambaleando em São Paulo. O que será do PT nessas eleições? É o que o Olavo Soares foi investigar. Vamos lá para Brasília saber qual é o rescaldo do PT em 2018. Olavo, boa tarde. Boa tarde, Madalene. Boa tarde, pessoal. Olha então, entre 2014 e 2016, o PT apanhou feio nas urnas no estado de São Paulo. O partido elegeu menos deputados federais e estaduais, viu Eduardo Suplicy perder a vaga no Senado para José Serra e viu duas derrotas históricas do Alexandre Padilha, que disputou o governo em 2014, e do Fernando Haddad, que disputou a reeleição para a prefeitura da capital em 2016. Ambos perderam a eleição no primeiro turno para o maior adversário do PT, o PSDB. Além disso, o partido perdeu uma série de prefeituras, muitas delas no Grande ABC, onde o partido foi fundado e onde sempre foi muito forte e muito expressivo. Com tudo isso, abriu-se o questionamento sobre o que vai ser do PT nas eleições de 2018. As pesquisas até o momento indicam um sinal bom e um sinal ruim para o partido. O bom é que Eduardo Suplicy tem tido uma grande folga, uma grande dianteira na luta para voltar ao Senado. E o ruim é que o pré-candidato do partido ao governo, o Luiz Marinho, tem tido um desempenho frágil nas pesquisas, somando cerca de 5%. Será que o partido vai continuar descendo a ladeira ou vai se recuperar no estado em que ele foi fundado e que é o estado mais populoso do país? Para entender melhor essa história, a gente conversou com petistas e com adversários do partido e vamos contar isso para vocês. A avaliação dos integrantes do PT é de que o pior já passou. Eles reconhecem a turbulência que o partido viveu entre 2014 e 2016. Eles chamam esse período de tsunami antipetista e também se recordam das manifestações que ganharam as ruas de todo o país, mas principalmente de São Paulo, contra a então presidente Dilma Rousseff. Mas eles estão se apegando a fatos como uma pesquisas que têm sido divulgadas recentemente, que mostram que a preferência dos brasileiros ao PT tem crescido, tem se aproximado até do nível histórico que era registrado antes daquele período turbulento entre 2014 e 2016. A Gazeta até destacou isso na reportagem. PT ainda é o maior... Vou começar de novo. PT ainda é o partido com maior simpatia dos eleitores, mesmo após a prisão de Lula, que foi publicada em abril. O presidente do PT da cidade de São Paulo, o Paulo Fiorilo, comentou esses dados. O PT voltou a ser o partido com maior preferência entre os partidos brasileiros, em São Paulo e no Brasil. Mesmo no estado, a gente tem 14%. A gente chegou a ter 6%. Então, a gente está em franca recuperação, o que mostra uma boa perspectiva do ponto de vista eleitoral para esse próximo período. Outro fator que o PT tem trabalhado e certamente vai explorar ao longo do período eleitoral é a desilusão dos brasileiros com o governo Temer. Os petistas gostam muito de falar frases do tipo assim: vocês falavam que era só tirar Dilma, que o Brasil ia melhorar, mas o Brasil piorou. E de fato, a gente teve, embora alguns indicadores econômicos tenham mostrado uma evolução, o Brasil segue com problemas graves, especialmente no desemprego. Essa é a linha adotada pela líder do PT na Assembleia Legislativa de São Paulo, a deputada estadual Beth Saão. O PT não vai ser, não é mais, né, e as pesquisas todas têm demonstrado isso, não é mais um partido que vai ser responsabilizado pela situação econômica, pelo desemprego, isso ou aquilo. Muito pelo contrário, né? Hoje as pessoas pensam o PT como um partido que pode sim dar esperança de melhoria, de voltar o país a crescer, a ter a sua distribuição de renda, a questão dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas, enfim, as bandeiras que o partido sempre defendeu e sempre, na verdade, executou também, muitas delas, e que se perdeu nesses anos de governo Temer. Em termos de estratégia eleitoral, o PT vai adotar uma tática pouco comum entre os grandes partidos. O PT vai lançar 2 nomes para a disputa do Senado, o Eduardo Suplicy e o ex-secretário Gilmar Tato.
O presidente do partido no estado, Luiz Marinho, disse que as alianças que o PT tem construído em São Paulo permitiram esse arranjo, mas até ele pode ser revisto até a proximidade das eleições. O Marinho também falou que o PT aposta em nomes que não estão atualmente na Câmara para ampliar sua bancada de deputados federais. Entre eles, os ex-ministros Alexandre Padilha e Carlos Gabas, o ex-tesoureiro do partido José de Filipe, que também foi prefeito de Diadema, e a vereadora da capital, Juliana Cardoso. Assim, o PT quer recuperar parte do terreno que perdeu em 2014. Naquela ocasião, o PT elegeu 6 deputados federais a menos do que na eleição anterior e teve como nome mais votado alguém que não era candidato pelo partido, que não, melhor dizendo, alguém que nunca havia disputado uma eleição pelo partido, o André Sanches, o presidente do Corinthians, que atualmente é deputado e tem sinalizado que não vai disputar a reeleição. Aliás, o próprio Luiz Marinho chamou a candidatura André Sanches em 2014 de uma aposta corintiana. E ele também falou que o PT esperava que o André tivesse ainda mais votos do que teve. Falando da candidatura dele ao governo, o Luiz Marinho, como todo pré-candidato, ele mostra aí algum otimismo, mas ele reconhece que o quadro é bem difícil. Até por um panorama histórico. Em 2014, o PT perdeu a medalha de prata, digamos assim, que ele costumava ter na disputa pelo governo de São Paulo. Ficou em terceiro lugar. Já em 2018, até o momento, o PT está até mesmo fora do pódio. A primeira posição nas pesquisas é do João Dória, do PSDB, a segunda posição do Paulo Scaff, do PMDB, e a terceira colocação do atual governador, o Márcio França, do PSB. Vamos ver como o Luiz Marinho analisa esse quadro. Essa é uma eleição que está aberta. Tudo pode acontecer nesse processo eleitoral aqui. Desde o João Sem Palavra está no segundo turno, ou não está. É difícil dizer se o Dória está ou não está no segundo turno, se o Scaff está ou não está no segundo turno, qual o potencial do atual governador de ultrapassá-lo, está ou não está. O PT, eu sei que o PT tem um tamanho que tem toda a condição de estar no segundo turno, disputar com quem tiver. Esse João Sem Palavra, que o Luiz Marinho se refere, é o João Dória, né, o ex-prefeito de São Paulo e que é pré-candidato ao governo do estado pelo PSDB. E falando em PSDB, vamos então ver como adversários do partido analisam o atual momento do PT. As opiniões que os políticos emitiram para a gente, elas mostram que eles reconhecem ainda alguma força no PT, destacam que o partido ainda detém grande parte do eleitorado, mas apontam também que essa força do partido está cada vez menor. Vamos conferir as opiniões do Alex Manente, deputado federal pelo PPS de São Paulo, do Silvio Torres, deputado federal pelo PSDB, e do Major Olímpio, do PSL, que é deputado federal e também pré-candidato ao Senado. Eu acho que o PT tem um extrato da sociedade com ele, mas um extrato reduzido, menor do que já foi um dia, e que, na minha opinião, não tem condições de disputar as eleições com nenhuma perspectiva de vitória em São Paulo. Ele não subestima nenhum adversário, mas que o PT está muito mais fraco do que já foi. São Paulo perdeu muita força. Decadência moral que atingiu o PT no país como um todo, se sentiu reflexo maior até agora nas eleições. Então, o PT em si, ele é um partido esfacelado no estado de São Paulo. Os adversários fizeram a ressalva de que o ex-presidente Lula continua sendo uma figura muito importante e que mesmo preso e provavelmente não sendo candidato, vai ter um peso decisivo aí, relevante na corrida eleitoral. Já do lado dos petistas, a avaliação sobre o ex-presidente Lula é aquilo que a gente tem costumado ouvir, de que o PT não deve lançar um plano B, deve continuar lutando por Lula até o fim. Mas o Luiz Marinho, ele fez até uma ressalva. Ele disse que o PT, embora tenha que lutar por Lula até o fim, tem que considerar, se na hora H não for possível mesmo efetivar a candidatura do ex-presidente, tem que ele, Lula, indicar quem será o sucessor. Madeleine. Bom, o que a gente vê é que no estado de São Paulo, assim como a gente vai ver daqui a pouco no estado do Rio de Janeiro, a estatura do PT para essas candidaturas estaduais diminuiu bastante. O PT não é mais competitivo em candidaturas estaduais, como já foi aqui em São Paulo. E o que eu acho que eles devem estar morrendo de medo é com relação a cadeiras de deputado federal e de deputado estadual. Já houve aqui uma crise de depressão na Assembleia Legislativa na última votação, porque o partido encolheu. Que tamanho será que vai ter o PT estadual depois dessas eleições? É a grande questão, né, Olavo? Exato, Madeleine. Eles estão cientes disso, estão cientes da dificuldade. E uma coisa interessante que eu também abordei com eles, com os petistas,
é que essa eleição ela pode ser diferente das anteriores, porque nós não devemos ter a polarização PT-PSDB, né? A gente sabe que, por exemplo, no plano federal, Jair Bolsonaro está indo muito bem nas pesquisas. É pouco provável que a gente tenha hoje, na eleição presidencial, o PT disputando com o PSDB. Então isso muda o jogo. Eles minimizaram um pouco o quadro, disseram que o PT tem que fazer a parte dele, não se preocupar com os adversários, mas é claro que isso vai ter um componente, né, Madeleine? É isso mesmo. Enfim, essa matéria toda especial de São Paulo vai estar daqui a pouquinho no blog A Protagonista, é isso? Isso aí, a gente convida todo mundo para acessar o blog e conferir. Beleza, então, com mais detalhes ainda, é óbvio, do que a gente viu aqui durante essa live. Olavo, um beijo, até segunda. Valeu, até segunda.